Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Na aula de hoje, vamos resolver essa questão que fala um pouco sobre gases. Temos aqui três balões que contêm o gás hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, conforme ilustrado abaixo. Aí temos aqui a nossa ilustração. Bom, considerando-se que os gases estão sob a mesma pressão, uma pressão de uma atmosfera, e a mesma temperatura, assinale a alternativa com o número possível de moléculas de gás hidrogênio, nitrogênio e oxigênio contidas nos balões. Temos também a informação aqui pela ilustração que nós temos um volume de 10 ml em cada um desses balões, ou seja, além deles possuírem a mesma temperatura, a mesma pressão, eles possuem também um volume que é igual. Então, em todos os gases, temperatura, pressão e volume são iguais. Existe uma lei, que é a lei de Avogadro, também chamada de hipótese de Avogadro, que ela diz o seguinte, que quando você tiver volumes iguais, que é o que nós temos aqui, ó, de gases quaisquer, tá? Então, no caso aqui, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, poderia ser gás metano, qualquer gás. Se você tiver o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura de gases quaisquer, podem ser gases com massas diferentes, como são esses aqui, você vai ter sempre o mesmo número de mols. Então, o número de mol, que é a quantidade de matéria, quando eu falo em mol, a gente está falando em quantidade de matéria. A quantidade de matéria vai ser igual. E a quantidade de matéria aqui, ela pode ser resumida também como sendo o número de moléculas. Então, aqui estamos falando em número de moléculas. Nesse caso específico, o número de átomos também seria igual, porque são todas moléculas diatômicas. São todas moléculas com dois átomos. Então, o número de átomos seria o dobro para cada uma delas. Mas não pense que é sempre o número de átomos vai ser igual, porque eu poderia colocar um terceiro, na verdade, aqui um quarto balão, e nesse quarto balão tem O3, que é o ozônio. O ozônio ele vai ter o mesmo número de moléculas se tiver aqui nas mesmas condições que os outros. No entanto, o número de átomos dele vai ser diferente, porque ele tem 3 átomos para cada molécula, enquanto os outros têm 2 átomos, beleza? Então fique esperto com isso, as questões gostam de brincar com o número de átomos, engana muita gente, porque pensa, se o número de moléculas é igual, por que o de átomos não vai ser? Porque essa molécula é triatômica, tem 3 átomos, as outras são diatômicas e tem apenas 2 átomos, tá bom? Então preste muita atenção nisso, ok? Bom, então, basicamente, você vai procurar a alternativa que tem o mesmo número nos 3 balões, o mesmo número de moléculas. 2 vezes 10 elevado a 23, e aqui é 7 vezes 10 a 23. Os números são diferentes, 8 vezes 10 a 23, você já vai riscar e vai falar que está errado. É só isso, não tem nenhuma conta aqui. 1 vezes 10 a 23, 14 vezes 10, opa, já está diferente. Está errado. Letra C, 2 vezes 10 a 23, 2 vezes 10 a 23 e 2 vezes 10 elevado a 23. Maravilha. Letra C é a alternativa correta dessa questão. Então, para resolver essa questão, você precisaria conhecer a chamada lei ou hipótese de Avogadro, tá? Vou colocar aqui, lei de Avogadro. Aí dá uma pesquisadinha sobre essa lei, caso você esteja estudando esse tipo de questão e ainda não conheça a lei de Avogadro, pesquisa sobre ela que você vai ver que fala basicamente isso, né? Que quando você tem temperatura, pressão e volumes iguais, de gases diferentes, né? Você vai ter ali a mesma quantidade de moléculas ou a mesma quantidade de mols, que neste caso está na mesma, beleza? É isso, pessoal. A letra D e a letra I vão estar erradas, porque também estão mostrando aqui, números diferentes, quantidades diferentes de moléculas. A letra C é a nossa questão alternativa correta, e a gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau!